Oi, a Sensação está começando agora. Hoje vamos falar da esclerose múltipla, uma doença autoimune que provoca sintomas como problemas na visão, fraqueza muscular, dificuldades na fala, uma doença que ainda não tem cura, mas há tratamentos que melhoram a qualidade de vida dos portadores da esclerose. Vamos falar desse assunto com a neurologista Sonisa Leon, que vai explicar como é o diagnóstico da doença, com a Teca Figueiredo, que é cantora, atriz, e descobriu que tinha esclerose múltipla em 2008, mas em 1998 ela já sentia sintomas da doença. Precisou se reinventar algumas vezes, mas a virada mesmo na vida dela veio em 2010, quando começou um tratamento com vitamina D. A Teca vai falar da luta contra a doença e da retomada da carreira dela. A Laura Pires encontrou na medicina ayurvédica um caminho para lidar com a esclerose múltipla. Ela descobriu a doença há 7 anos, sofreu com sintomas como a perda da visão, dos movimentos. Depois de uma viagem à Índia, ela aprendeu a tratar a própria doença. E hoje é chefe de cozinha ayurvédica. A história dela foi contada num livro chamado Em Busca da Cura, escrito pelo ex-marido dela. O médico italiano Marco Colovatti vai falar de um aplicativo para celular criado por ele, que pode ajudar a melhorar o diagnóstico de doenças como a dengue e a hepatite. O teste é feito a partir de uma gota de sangue que é colocada numa palheta acoplada ao celular. Vamos descobrir tudo com ele, né? Melhor assim. E vamos conversar com o bailarino e cantor Manuel Francisco. Manuel Francisco está completando 30 anos de carreira com o espetáculo Toma um Trago e Lava o Coração. O show tem direção de Nana Caymmi, aliás, próprio esse título, né, essa direção. E faz um tributo à canção romântica. O repertório traz canções que fizeram sucesso na voz de Edith Piaf, Maísa, Dorival Caymmi e Tom Jobim. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar com a história da Laura, que me pareceu a mais fantástica, assim, porque eu mesma disse aqui que você perdeu os movimentos, a visão, é verdade? Eu perdi, na verdade, boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Na verdade, eu tive uma perda parcial da visão nos dois lados e eu tinha perda dos movimentos, às vezes eu movimentava a perna, às vezes eu não movimentava o braço, e eu tinha uma série de sintomas que foram aparecendo rapidamente, né? E eu tive a sorte de ter neurologistas que, apesar de passarem 3, 4, 5, 6 meses você fazendo exames e às vezes não aparecia, eu tive 2 neurologistas que fizeram um diagnóstico rápido e aí eu consegui rapidamente tomar uma decisão, né, do que fazer, e aí consequentemente eu tive uma melhora surpreendente, até porque o diagnóstico foi feito no início, né? A doutora depois vai falar que uma das principais motivos, né, do tratamento às vezes não ter tanta eficiência é porque o diagnóstico às vezes ele é demorado, né? Demora você conseguir diagnosticar o que é. E você foi para a Índia e tem uma maneira indiana de lidar com isso? Na verdade, eu fui para a Índia porque na verdade o nome do livro, né, fala em busca da cura. Na verdade, eu fui para a Índia para tentar descobrir alguma coisa que pudesse me ajudar a reverter os sintomas. Na verdade, eu nem sabia o que me esperava na Índia. Eu fui lá porque um dos médicos com quem, na época, quando estava se fechando o diagnóstico, e aí não via muita solução do que fazer, por ser uma doença incurável, e aí o médico falou, não, pode trazer ela, falou para o meu ex-marido, pode trazer ela que a gente pode ajudar. E eu fui fazer uma tentativa. E aí eu cheguei lá e ele falou, olha, a gente vai fazer um tratamento dentro da nossa medicina, só que se nada der certo, se a gente perceber que não está funcionando, você vai fazer o mesmo tratamento que você faria no Brasil, usando as medicações. E aí eu fui fazer uma tentativa e eu me joguei, né, profundamente em todos os ensinamentos, todos os tratamentos que ele propôs. E aí eu faço propôs, assim, 100% de tudo que a medicina deles propõe. E o que a medicina deles propõe para esse caso? Na verdade, exatamente o que fala, né? Em busca da cura, na verdade o que eu encontrei foi a essência da vida. Né, o que é o Ayurveda? O Ayurveda é a essência da vida, que mostra para a gente ter esse encontro com a nossa vida, a gente ter o encontro com a nossa essência, o que a gente veio fazer nessa vida, né, o que a gente veio buscar.
E o Ayurveda ele vem tratar, que é uma medicina milenar, tem mais de 5.000 anos, e ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E o foco é você tratar o corpo, a mente e o espírito. Então, dentro do Ayurveda, a gente trata o corpo, a gente limpa o corpo, a gente trata os desequilíbrios e dessa forma a gente consegue ter mais estabilidade mental. E aí, a proposta do tratamento era, né, dentro do hospital, desse primeiro tratamento, porque eu continuo indo, todos os anos eu vou ao hospital, dezembro eu estou voltando, então todo ano eu fico um mês internada no hospital. E aí são tratamentos onde acontecem limpezas intestinais, onde eu faço uso de medicamentos de ervas, onde eu faço massagens. E paralelo a isso, você usa medicação, remédio comum? Não. De farmácia, digamos assim? Não, para Ayurveda não tem remédio para esclerose múltipla, você não compra na farmácia. Não? Assim, não. Na Índia ou aqui que não compra na farmácia? Na Índia, não sei. Aqui, aqui você pode comprar, mas não são todas as farmácias. Então, até porque no Brasil, o alto custo do medicamento ele é pago pelo Ministério da Saúde. Então, assim, lá as medicações que eu uso são todas com ervas. Eu não uso, para esclerose múltipla, eu não uso nenhum medicamento da alopatia. Se eu tiver uma febre, se eu tiver alguma coisa, eu vou tomar uma medicação da alopatia, talvez, mas para esclerose, o meu tratamento é contínuo, é para o resto da vida, né? Porque, na verdade, não é um tratamento, é a gente se cuidar. Além dos chás e tal, o que mais que você acha que foi fundamental? Bom, alimentação, as alimentação ervas. foi se mostrou extremamente importante durante o primeiro tratamento e depois que eu voltei. As massagens, né, onde eu faço aplicações de óleos medicados. Cada óleo tem mais de 20 ervas em cada um dos óleos. Você traz os óleos? Eu trago os óleos medicados, eu trago remédios. E você tinha uma relação anterior com a Índia? O meu ex-marido, ele sempre gostou muito da Índia, já praticava meditação. E eu fazia yoga, mas como algo para cuidar do corpo, não com realmente o que é a yoga. E aí, na verdade, e surgiu essa oportunidade, eu fui tentar. Então, dentro do tratamento, tem as massagens. Por que não tentar? Por que não tentar? E você tentou mesmo, assim? Eu tentei mesmo. E eu faço 100%. E você descobriu com 24 anos, 24 muito nova, anos, né? Depois, quando a gente vai analisando, a gente começa a perceber que os sintomas já estavam aparecendo antes. Eu vi que 2, 3 anos antes eu já tinha tido sintomas que já estavam se manifestando, né? Já tinha tido um desmaio, já tinha tido perda de sensibilidade no braço. Eu achava que era estresse, estava trabalhando muito. E, na verdade, já eram pequenos sinais que a gente não dá atenção. E a sua formação é arquiteta, né? Eu fiz arquitetura e fiz letras também. Também? Com essa carinha de anjo, já agradeceu a Deus por ter essa carinha de garota, né? E nem ser de plástico, nem tão bonitinho. E aí você, agora você é chefe mesmo, agora eu trabalho com culinária. Eu não sou chefe, mas eu trabalho com culinária ayurvédica. Eu vou à Índia todo ano, eu fiz uma formação de terapeuta ayurvédico aqui no Brasil, que são 2 anos, e eu vou todo ano para estudar, para me especializar praticamente na área de alimentação, né? Mas como prevenção, né? Para todo mundo. Porque é isso que o Ayurveda busca, né? É a prevenção dos desequilíbrios. Nós apresentamos desequilíbrios, nós estamos o tempo todo se desequilibrando. Porque nós estamos sob as influências do clima, das emoções, dos alimentos, né? Das situações que acontecem. Da vida, né? Parece que foi feita para desequilibrar. Então, assim, o tempo todo nós estamos... Horas no trânsito, horas brigando, contas a pagar, não? Exatamente. Então, é para desequilibrar o ser humano, né? O tempo todo a gente está se desequilibrando. Então, o objetivo da Ayurveda é esse, é ajudar que a gente tenha mais equilíbrio. Porque o corpo se desequilibrou quando eu fiquei doente, é um desequilíbrio extremo, e aí então a gente tem todo um caminho para poder voltar e se manter, né, equilibrado. Então eu sigo 100%, independente do tratamento que você escolher. O que é seguir 100%? Todas as orientações que o médico passa em relação às orientações de alimentação, porque hoje eu já estudei e eu já sei exatamente o que é, isso faz parte da minha vida, né? Então, alimentação, as massagens, a prática de yoga, a prática de meditação, a prática de exercícios respiratórios, que é muito importante, aprender a respirar bem. Então, isso tudo faz parte. As práticas, né, espirituais, você tem um caminho, você tem uma fé. É uma filosofia, né? É uma filosofia. Então, é você aprender a se cuidar e aprender a se respeitar.
Porque, na verdade, você entender o que você está ingerindo, o que você está colocando em Ele contato com a conta, sua o seu pele. ex-marido é que conta a história? Ele Ele que fala bem conta de a você história. mesmo, sendo ex-marido? Ele conta exatamente o que foi todo o processo, né? No período quando eu estava ficando doente, mostrando como as emoções têm uma relação grande com o processo de adoecimento. A gente estava no processo de separação na época, e isso foi um momento de muito estresse que Hoje em desencadeou. dia até a medicina alopática já admite, né, que as emoções, que os sentimentos têm a ver com a doença, com o adoecimento. Exatamente, e aí é isso que busca, né? Você hoje no dia a dia, o que é a minha busca diária? É isso, é controlar, é manter o meu corpo em equilíbrio, buscar sair da agitação, mesmo morando numa cidade grande, de que maneira eu posso organizar... Você mora onde, Laura? Eu moro aqui no Rio. Então, de que maneira eu posso adaptar a minha rotina de vida, fazer tudo ao caos e você conseguir se manter mais equilibrado possível para manter a saúde estável. Tá bom, vou voltar aí para a gente falar da cozinha. Tá bom, então. Doutora Sonisa, está horrorizada? Deve estar horrorizada. Uma faz tratamento com a vitamina D, a outra com as ervas da Índia. Para uma alopata é demais, né? Mas a gente quer falar da doença em si. O que é essa doença? Então, quando você fala para uma alopata é demais, é interessante, porque enquanto a Laura falava... É demais, assim, deve ser um choque, né? Não é. Não Mas se bem que outro dia entrevistei uma neurologista aqui, super poderosa, do Rio Grande do Sul, e ela me falou da meditação, da importância da meditação para os neurônios, quer dizer, readaptação, também fugindo a palavra, os neurônios não morreriam se você meditasse, eles se reconstituiriam. Existem fenômenos então, que acho não que eram até conhecidos. Os neurologistas já estão aceitando essas coisas. Com certeza, isso é neuroplasticidade. Hoje você sabe que existe neuroplasticidade, existe reorganização funcional de circuitaria neuronal. Isso é uma verdade. Hoje é reconhecido por exames funcionais de imagem avançada. Então, não é só história. E quando a Laura estava falando, me veio um artigo que recentemente foi publicado, mostrando que se você pegar linfócitos T, que são células do sistema imunológico, de pacientes com doenças autoimunes, tipo esclerose múltipla, Sjögren, lúpus, e compara com um grupo controle de pacientes, de indivíduos saudáveis, e expõe esses linfócitos a todos os neurotransmissores associados ao estresse, adrenalina, noradrenalina, você tem uma resposta inflamatória excessivamente maior nesses indivíduos que têm doenças autoimunes. Isso é a biologia da emoção, mostrando por que essas doenças se exacerbam, como no seu caso, diante de um estresse emocional. Isso é fisiológico, isso pode ser cientificamente comprovado. E, com certeza, você reverter esse mecanismo se organizando do ponto de vista emocional e até do ponto de vista alimentar, os alimentos saturados, os alimentos com gorduras, com muito carboidrato, eles são inflamatórios. A gente sabe que ele aumenta uma citocina, que é a interleucina 17, que degrada a mielina, que está associada às doenças autoimunes e especialmente doenças desmielinizantes. Então, esse conjunto de informações... Que é o caso da esclerose múltipla. Exatamente, que parece assim, são tratamentos alternativos, eles têm uma explicação. A vitamina D tem um efeito anti-inflamatório. Ela só não foi provada cientificamente em monoterapia, ela isolada... Monoterapia é uma terapia exclusiva. Exclusiva com ela. Só usar a vitamina D e nenhum outro... Só usar a vitamina D, porque os casos delas são bem representativos. Você tem uma história natural muito heterogênea na esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença, mas as pessoas são geneticamente diferentes. Então, bate diferente em cada um, né? Falando bate uma linguagem completamente popular. diferente. Então, essa suscetibilidade varia e, por isso, você tem maneiras, fenótipos clínicos, né? Expressão clínica da doença com grandes períodos de remissão ou com surtos muito frequentes, mas a grande maioria dos pacientes não são os pacientes que a gente está vendo aqui, não são essas pessoas que a gente está vendo aqui. São pacientes que podem ter uma evolução muito grave e a gente precisa interferir nessa evolução. Eu acho que esse é o grande momento que nós estamos vivendo.
mais indicada quando os casos são assim, que precisam dessa intervenção? Hoje nós vivemos assim um momento de esperança para os pacientes com esclerose múltipla que pode evoluir de forma grave. E essa esperança vem do fato de que se tem ferramentas de critérios diagnósticos mais precoces. Quanto mais precoce o critério diagnóstico, o diagnóstico feito, mais precocemente você pode começar a tratar esse paciente. E você tem elementos que são muito preditivos, fatores associados a uma maior ou menor gravidade, surtos muito frequentes, manifestações mais graves, lesões na ressonância com uma carga grande de doença. Aparece na ressonância? Aparece na ressonância, a ressonância entrou nos critérios diagnósticos. E como é que aparece como sintoma? Os sintomas Por dependem exemplo, no caso da Laura, ela teve uma perda de visão, perda de movimento. Ou parcial. O múltipla do nome... Pode evoluir? Uma pessoa pode ter parcial, outra pode ter praticamente completo, total? Pode evolui de pessoa para pessoa. E o múltipla... Mas é sempre assim, a perda da visão e a perda dos movimentos. O que acontece? Você tem uma desmielinização, uma destruição da mielina, que ela é inflamada naquele local. Mielina é o que mesmo? Mielina é a capa do neurônio, é uma capinha onde passa o impulso nervoso. E essa destruição dela, ou parcial ou total, é que vai determinar os múltiplos sintomas. Então, se for na área da visão, vai ser visual, se for na área motora, paralisia, se for na área da coordenação, você vai ter incoordenação motora. Mas tem muitas doenças que mimetizam isso. Por isso que o diagnóstico fica difícil. É muito difícil o diagnóstico. O diagnóstico diferencial tem que ser muito cuidadoso. Neuromielite óptica, por exemplo, quem teve neurite óptica de repetição, neurite óptica bilateral, ou mielite, como ela teve uma inflamação do nervo óptico grave, bilateral, ou que tem paralisias, né, mielites, que são lesões medulares também inflamatórias, é mandatório hoje a gente investigar um diagnóstico diferencial com esclerose múltipla, que é a neuromielite óptica, que só desde 2004 tem um marcador para ela, que é a pesquisa de um anticorpo no sangue periférico. E que o prognóstico é muito diferente. Você pode ter remissão de 20 anos, às vezes, de 10 anos, e as pessoas confundiam com o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, é um diagnóstico complexo, ele deve ser feito em centros de referência ou em pessoas afeitas a essa possibilidade de fazer diagnósticos diferenciais para intervir nesse tratamento da forma adequada. E a Laura falou uma coisa interessante, que é o fato dela ter se tratado e não ter resultado. Isso também é uma coisa nova. O critério de falha terapêutica. Nem todo mundo vai responder interferon, glatiramer e aos outros remédios. Então, você tem que identificar a falha terapêutica logo, porque você vai mudar a medicação para uma medicação mais eficaz. E hoje a gente tem um arsenal de remédios que podem interferir na evolução e na evolução para a incapacidade. A gente tem vários casos no centro de referência lá do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, de pacientes que estavam, já tinham usado interferon, glatiramer, e que, evoluindo de forma grave, foram para remédios de maior risco, mas também de maior eficácia, e, com certeza, isso interferiu na progressão da doença. A gente tem 3 ou 4 anos de experiência com esses fármacos novos, porque a gente faz muita pesquisa fase 3 lá, que são pesquisas de novas drogas que são aprovadas pelo Ministério da Saúde. A doença não tem cura, mas ela tem uma limitação. Ela tem tratamento. Quer dizer, dá para brecar o avanço? A grande maioria dos pacientes hoje que recebe o tratamento numa fase mais precoce, e os tratamentos são modificados na medida em que ele precisa, e isso é, assim, uma estratégia completamente individual. Cada paciente vai responder de uma maneira e você vai pensar na estratégia de tratamento para ele também de forma individual. Vai considerar risco-benefício. Isso é sempre muito bem considerado. Porque quanto mais eficazes os remédios, mais riscos eles trazem. E todos têm consciência disso. Mas quando um paciente jovem chega para você e não responde absolutamente nada e prefere correr o risco de uma medicação mais eficaz, esse é um acordo bilateral entre você e o paciente. E esse risco é muito controlado. A gente chama de estratificação de risco. Se você tem o risco de um fármaco para uma doença cardíaca ou para uma manifestação cardiológica, ele vai ser todo investigado para não ter problemas do risco daquela medicação. E nessa fase a gente tira vários pacientes que não podem usar aquele fármaco, embora mais eficaz, porque ele tem fator de risco para desenvolver um problema. Então, esse cuidado na estratificação de risco vem promovendo um diferencial
no tratamento dos pacientes, porque eles podem se beneficiar de substâncias que são mais eficazes, com risco cada vez mais controlado, monitorando ressonância, monitorando sangue, monitorando positividade de vírus que podem, oportunistas que podem aparecer. Então, é realmente um momento novo dessa doença. Lê dessa doença foi descrita em 1868 por Charcot. 1868. O tratamento só existe há 20 anos. O tratamento que modifica o curso da doença. Eu devia ter incluído nas doenças negligenciadas, então. Não é? Porque Até 20 1868 para 20 anos atrás... Até 20 anos atrás, o que nós tínhamos eram remédios que atacavam o sintoma agudo. Imunossupressores, ciclofosfamida, corticoides, que são usados, corticoide é usado até hoje na fase aguda, mas um remédio que modificasse a história natural dela, não havia. E essa história natural começou a ser modificada há 20 anos, mas a gente tem muita coisa ainda para aprender e para fazer. E o seu caso, Teca? Querido, Você meu descobriu... caso foi ultra dramático, porque a primeira cegueira aconteceu em 98, depois que eu tive a minha filha, que foi uma gravidez de risco. Eu também passei muito estresse, porque eu tive ela sozinha, e fiquei de cama 9 meses sozinha, né? E quase perdi ela toda hora. Então, eu tive ela 5 meses depois, eu fiquei parcialmente cega, achei que fosse um tumor. Eu estava morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui ao neurologista lá, porque a pálpebra caiu também. E naquele tempo só tinha tomografia lá. Ele falou, olha, você vai... Ele me revirou de cabeça para baixo, me deu uma injeção de cortisona, que foi o que salvou o meu nervo óptico também, porque foi uma lesão bem grave. E você vai para o Rio de Janeiro, que já tem uma máquina de ressonância magnética, imagina, em 98, uma na Beneficência Portuguesa e outra, não me lembro onde, em São Paulo. Então, eu vim para o Rio e com a Júlia. Fui para o Paulo Niemeyer, fui para os grandes médicos aqui, fizeram a punção lombar, que o que me consta que isso é que dá o diagnóstico. Eu também não sou médica, não posso... Enfim, fui tratada pelos... Isso é um dos elementos para o diagnóstico, mas o a gente fato está de falando você... de 98. 98. Até hoje, o fato de você ter a positividade da banda oligoclonal, que é o linfócito B clonado, que você falou antes, isso está presente no lúpus, pode estar presente em doença de Lyme, pode estar presente nas infecções. Ele não tem especificidade. Ele não é específico. Ele não define a doença. Não, ele define ele um não- grupo de doenças. Um grupo de doenças inflamatórias do sistema É. nervoso central. E autoimune. Bom, o que aconteceu? Inflamatórias autoimunes. E aí o que aconteceu é que eu não fui diagnosticada, ficou como uma coisa psicossomática. Eu voltei para Mato Grosso, fiquei em remissão 10 anos, voltei para cá também, quando comecei a passar muito estresse de novo com a minha filha. Ela voltou. Sozinha, porque não tinha um centavo, vim para cá, morando de favor, na casa do meu irmão. Nananana. Eu comecei a ficar cega de novo. Aí fiquei parcialmente cega do olho direito. E ninguém acreditava em mim, porque o que acontece também com essa doença é que as pessoas têm um preconceito enorme. Se você quer falar que, Deus me livre e guarde, você tem uma outra doença mais... câncer, todo mundo, coitadinho. Eu passei coisas terríveis, porque as pessoas não achavam, porque eu sou desse tamanhão, desse jeito, né? E tudo era porque era ataque de depressão, de frescura, não sei o quê. Aí um dia, cega do olho, isso demorou uns 6 a 8 meses, eu acordei completamente cega do outro olho, sem enxergar luz, e com o braço direito paralisado. E é engraçado, os meus surtos sempre foram ao amanhecer, ao acordar. Não sei se a Laura teve isso. Eu acordava, abria o olho e não enxergava. E não conseguia mexer o braço. Não conseguia mexer a perna. Quer dizer, isso foi o que me levou ao hospital. Eu agradeço até hoje ao Dr. Mário Bonfim, da Clínica de Olhos do Leblon, que foi quem me olhou, revirou tudo. Eu contei mais ou menos o que eu tinha passado em 98. Ele me fechou no canto e falou, minha filha, você está tendo um surto agudo de esclerose múltipla, você tem que ir agora para o hospital. Aí foi assim, me ligou para Derbal Maio, que é um dos diretores da Samaritana, pediu uma vaga lá, eu tinha um bom plano de saúde, enfim, aí liguei para meus pais que estavam em Mato Grosso, que tinham condições, enfim.
Mas E aí começou o eu tratamento finalmente eu propriamente fiz. dito. Pois é, finalmente eu fiz a Agora você tinha o ressonância, diagnóstico. fiz a punção lombar de novo, em 2008 isso aconteceu. E aí fui diagnosticada e saí de lá, fiz pulsoterapia durante 5 dias na Samaritana. Fez o quê? Pulsoterapia é cortisona na veia. É. E aí, Bom, que é o saiu dessa tratamento... crise, né? Não, você não sai assim. Não? Não, sai Nem de com lá corticoide na paralisada, veia? cega. Nem sempre demora, você nem sai na sempre. primeira Não, pulsoterapia. Você pode ter que fazer outras pulsoterapias. E como é uma doença onde existe o anticorpo circulante, muitas vezes esses pacientes têm que fazer imunoglobulina venosa Caramba. Bom, ou até uma limpeza de anticorpo circulante através de plasmaférese, se eles não respondem ao tratamento convencional do surto. o que aconteceu resume comigo essa foi que, ópera pra pois mim, é, aí- rapidamente foi, aí, bom, o tratamento do médico que me atendeu, que foi o Dr. Jorge Alcadon, Ah. você conhece todos? Não conheço todos. E Eu aí- queria resumir isso. Não, pois é. Aí, Ele me deu beta-interferon, eu tomei beta-interferon durante 9 meses e minha perna paralisou. não, aí quando é que você saiu disso? Saí disso em 2010 porque eu fui fazer acupuntura. E fiquei muito bem durante 1 ano fazendo acupuntura, mas eu teria que ir 2, 3 vezes por semana para ficar bem. Quando Como eu é que tava você chegou na mais- vitamina D? Numa festa, uma pessoa sabia de um paciente que eu tenho contato, que é o Marcos, do Dr. Cícero, me deu o telefone, eu liguei para ele me contou do caso dele, eu não acreditei. Isso foi em 2009. Eu já sabia do Dr. Cícero. Quando eu tive o último surto que paralisou minha perna esquerda, e eu vi que a coisa já tinha uma insuficiência respiratória, que eu ficava assim, respirava assim, eu falei, bom, não me resta nada a não ser ir lá. Vou lá ver o que esse moço tem para me dar. E ressuscitei. Estou cantando rock and roll. Graças a Deus. Que bom. A gente Ufa. trouxe, nós entrevistamos em junho do ano passado, Cícero Gali Coimbra. Exatamente. E um Doutor paciente Cícero. dele, que é o Daniel Cunha, um jornalista, Leda, de se você- 26 anos. Se você me permite, o doutor Cícero, eu mandei um e-mail para ele perguntando se eu podia falar sobre ele aqui. Ele não só falou que devia, como pediu para eu anunciar um simpósio que acontecerá dia 24/8, no Centro de Autoimunidade em São Paulo, com o professor Michael Hollick, de Boston, que é um grande especialista em vitamina D, E você, conclamando a classe médica para saber... você melhorou o seu relato, assim, você está andando, Eu está enxergando, ressuscitei seu tudo. braço mexe, Você tudo. não anda- Eu não andava daqui a ali, né? Mas eu não andava daqui a ali. Eu acho importante a gente chamar É uma a coisa atenção para o impressionante, fato né? de que estudos isolados não querem dizer que a eficácia com só a vitamina D está cientificamente comprovada. Eu posso falar em nome da Academia Brasileira de Neurologia, do grupo de trabalho, do departamento científico. Nós já lançamos no site da academia vários anúncios chamando a atenção para a importância de você só fazer tratamento, pelo menos a grande maioria das pessoas, com base científica. E assim, não existe uma evidência científica de que o tratamento isolado, ela está se dando muito bem, mas isso pode ser a história natural da doença dela. As pessoas são geneticamente diferentes. E isso é muito sério, porque eu estava explicando para a Teca antes. Você só pode dizer que é eficaz e seguro se você compara com outro tratamento, em estudos multicêntricos, duplos cegos, que o médico não saiba o que está dando, nem o paciente o que está recebendo, e que você abre um protocolo 2 anos ou 3 anos depois, e aí é o que a gente chama de randomização, você não sabe quem vai para um, quem vai para outro, e você vê que quem usou a vitamina D, supostamente, está muito diferente do que usou o outro, significativamente melhor. Isso nunca foi feito. Não existe nenhum estudo publicado mostrando evidência classe A e científica de que a vitamina D em monoterapia, usada isoladamente, vá, na maioria dos indivíduos que têm esclerose múltipla, dar resultado. Isso é muito importante a gente falar. Rola também esse caminho. Também a gente não pode ela ignorar é ele. usada Exatamente. como uma medicação coadjuvante.
Os nossos pacientes tomam vitamina D como Não, sim, mas o doutor Cícero está defendendo essa... Sim. Eu até não pretendia falar nele, né? Porque quando me falaram que a Teca estava fazendo o Nem eu estou falando tratamento dele, com eu estou vitamina falando D, eu me da base lembrei desse científica de caso, que ele estudos. veio com um rapaz muito jovem. Tipo assim, como eu brinquei com a Laura, que ela tem que agradecer a Deus essa carinha de garoto. O garoto era um garoto, 26 anos. E com um avanço importante, ele estava muito entusiasmado também. Então, acho que também é com o papel da certeza. gente é mostrar todas as possibilidades. E em ciência... Né? Cada um tem que Com certeza, consultar o seu médico, pensar no seu caso. Lógico. Né? E fazer a sua escolha. Também Agora, não é um tratamento que está disponível no SUS, então vai depender também, ou da vitamina D. Então vai depender da condição financeira da pessoa, poder ou não fazer essa escolha, não é? Não, Se ela foi para a Índia, ela está tratando com a vitamina D e o SUS dá o medicamento. Algumas então, farmácias quem tem de esclerose hospitais múltipla já sabe dessas públicos, três esses possibilidades. O leque está aberto. Lógico, algumas farmácias de hospitais públicos disponibilizam a vitamina D, assim, muito, muito barata. Não tem, ela é muito cara se ela for comprada em... Não é baratíssimo. Ou enfim, ela é muito barata, muito barata. A questão da vitamina, eu acho que, paralela a isso tudo, a mim, que não sou médica, eu sou leiga total, a minha cultura é de script, então o que quer dizer? Quer dizer que a vitamina D ainda vai demorar um tempo para ter toda a sua abrangência estudada. Eu comprei outro dia no aeroporto um livro sobre a vitamina D. Ele é cirurgião, ele é médico, ele está entendendo o que eu estou tem um livro sobre a vitamina D. Assim, um livro que veio no aeroporto. Você imagina o que deve ter de livro médico, né? Com certeza. Sobre a vitamina D no mundo inteiro. Mas essa pergunta, Lida, ainda não foi respondida. Essa tal de vitamina D, né? Quando a solução é simples demais, né? As pessoas não começam a não acreditar. Né? Pô, vitamina D, sou vitamina D. Sempre tomei vitamina D para outras razões, né? Junto com vitamina C, né? Mas eu acho que é legal a gente colocar essas questões. É muito legal. E cada um procura o seu formato, a sua... Mas, Leda, o seu quadrado, né, na verdade. Pudesse dar resultado. Mas, Leda, olha só, nós somos um centro de referência no Hospital Universitário. Eu recebo pacientes que usaram vitamina D com falha terapêutica e que tiveram que entrar com os fármacos normais. Sonia, você está defendendo a tese eu acho que a gente remédio convencional, mas há outras possibilidades. A gente tem que defender cada um a tese defende a sua tese. da pergunta com base científica respondida. Se a gente vai falar de monoterapia com vitamina D, você tem que ter um estudo publicado... Se eu fosse falar de monoterapia, para usar esses nomes difíceis que você usa, monoterapia com vitamina D, eu chamaria o doutor Cícero, como já chamei uma vez, Leda, entendeu? Mas eu queria falar da esclerose aqui. múltipla como uma doença e mostrar outras possibilidades, só isso. Mas eu acho que a gente fez esse papel. Com certeza. Certo?